Boa noite, eu me chamo Aline e vou contar alguns relatos que ocorreram comigo e com a minha família. A minha tia mora na mesma casa já há muitos anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próximo da minha idade. Sempre fomos bem amigas. Ela sempre dormia em casa e ficávamos brincando até tarde. Mas uma vez foi diferente. O irmão mais velho dessa minha prima, que é o meu primo também, ganhou um videogame Nintendo 64 com alguns cartuchos. Aquilo era o máximo, pois naquela época nunca tínhamos visto gráficos tão avançados. Eu morava em um sítio no interior de São Paulo naquela época, e então resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá na casa da minha tia, que era bem longe. Bem, ela deixou de boas. Então, cheguei lá e a gente brincou o dia todo. Arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. A sala dela era disposta de uma porta na frente da outra, sendo uma janela na parede esquerda, e o sofá na frente da janela e a TV na frente. Viramos um sofá de frente para o outro e ficava melhor para dormir. E nesta época, ela tinha um cachorro enorme que era uma onça de bravo. Era uma mistura de pitbull com alguma outra raça que eu não me lembro. O portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite e a cachorrada começou a latir e a uivar feito uns desesperados. E não demorou muito e o cachorro da minha tia entrou na brincadeira também. E aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, como se estivessem competindo. E lá era um bairro perigoso. E direto ladrões pulavam de casa em casa, fugindo da polícia. Resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém invadindo o quintal. E assim, avisar o meu primo mais velho, para ele tomar algumas providências. Olhamos, mas não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando para um lado da rua. E não demorou muito, e veio um cachorro enorme para o portão. Era um cachorro enorme, todo preto, com olhos vermelhos e brilhante. Ele não ficava de 4, mas também não ficava em pé. Era muito bizarro. O cachorro da minha tia continuava latindo e aquele bichão enorme continuava se aproximando. E quando ele chegou no portão, dava um pouco mais da metade da altura total. E o cachorro da minha tia não era nada perto daquilo. Então, ele começou a recuar e parou de latir. Ele foi perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando. Eu nunca tinha visto um cachorro daquele tamanho em toda a minha vida. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos, virado para a rua. Fechamos a janela e corremos para a cama da minha tia. Foi horrível. No outro dia, o cachorro da minha prima, que era bravo, ainda estava totalmente abatido e parecia um filhote. Eu não sei o que era aquela coisa, mas deixou o cachorro da minha tia, que era uma fera, totalmente traumatizado. Eu nunca mais dormi lá depois daquela noite. Agora, eu moro a 2 quadras de onde isso aconteceu. E toda vez que a cachorrada começa a latir, eu já me lembro daquilo que aconteceu e isso me dá muito medo. Bem, o próximo relato que eu vou contar não aconteceu comigo, e sim com meu avô,
em meados da década de 1960. Nesta época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, sítio vizinho ao da minha tia, e ficava bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo, era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta em uma dessas vendas de sítio, muito simples e com iluminação de lampião. Se encontravam para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, ele estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu total. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, ele vinha voltando para casa montado em seu cavalo, e já era lá pelas 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida, por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, e eram muitos cães. E foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir, e todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Era muito estranho. E nesta hora o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, o cavalo não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não haviam bois puxando o carro. Era só o carro de boi com um cabeçalho, espécie de vara que é ligada aos bois, e levantando como se tivesse algo invisível puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Então ele fez o sinal da cruz e passou a mão também fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. E nessa hora o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. E no outro dia, o meu avô contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa entrada do mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não haveria de inventar essas coisas. E mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence, está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu lembro desse acontecido e já faço o sinal da cruz. Bem, por que será que os cachorros todos pararam de latir ao mesmo tempo? E o que estava puxando aquele carro de boi? Acho que nunca saberemos a resposta. Boa noite.